Olá, seja bem-vindo a mais um programa Reflexões, hoje com a querida presença de Sandro Fernandes, que é professor de História e Sociologia, é mestre em Educação e está aqui hoje conosco nessa conversa dentro da nossa caverna. Então, convido você que está do outro lado da tela que apague a luz, entre nesse mundo mais introspectivo, né, de reflexões. Tudo bom, Sandro? Ótimo, tudo bem. Fiquei pensando na caverna do Platão, mas eu vou sair da caverna do Platão, então vou ficar na tua caverna. Não, mas eu acho que você puxou a caverna perfeita. Você usa a caverna de Platão nas suas Já aulas? usei algumas vezes, né? Algumas vezes, que mundo das ideias, né? Sair da tua caverna e buscar um caminho, né? Buscar a luz. Eu acho essa metáfora do Platão muito interessante, muito importante, inclusive, para a educação, né? Para a Sim. educação. Para o conhecimento, de modo geral. De modo geral. O que eu acho incrível, você puxou um mito fundante do nosso pensamento, Claro, claro. É também pensar que eles, digamos, os gregos que criaram o mito, enfim, não sei se Platão inventou, mas ou ele passou adiante, né? Eles já tinham com certeza visto a formação da imagem dentro da caverna. Claro, né? E aí lembra de um monte de coisa, né, Paulinho? Lembra do cinema, né, da projeção da imagem dentro da caverna. Exato. Né? É muito legal. Eu acho que a ideia de estar dentro da caverna e procurar um caminho, né, é muito importante. Mas saber também entender as coisas dentro da caverna também é muito importante, coisa que no mito não se consegue. Né? No mito, o mito acaba com as pessoas brigando dentro da caverna e o cara que saiu morre lá dentro. Mas eu acho que mesmo a gente estando dentro da caverna, é possível você enxergar as coisas com mais clareza, pensando na ideia do cinema, inclusive, né? No escuro, você vê as coisas com clareza. Porque e ele fala justamente disso, de realidade e ilusão, Isso, né? E eu acho que um problema na vida das pessoas é justamente distinguir o que é ilusório do que é realidade, o que é sonho do que é fantasia, né? E você que lida com jovens, né? Eu acho que você deve ter isso na mão, assim, né? Eu acho que também um problema é você lidar aquilo com que é seu e aquilo que é do outro, né? Porque, assim, aquilo que você pensa, porque tem uma trajetória, toda a tua família, os teus filtros, etc, toda a tua vida, e aquilo que o outro pensa que não tem nada a ver com o que você pensa, e eu que estou certo, né? Esse problema eu acho que é tão delicado quanto, né? Ou seja, já duas coisas, né? A questão nossa social Isso. e essa questão de olhar no mundo individual. Já que você puxou nessa coisa do outro e tal, tem a coisa da história pessoal, né? Ah, sem dúvida. A construção que se dá ao longo da tua vida. Eu queria que você contasse um pouco a tua história. É a minha história de um piá de Guarapuava. E saí de Guarapuava com 20 anos, mas antes desses 20 anos, a minha família é uma família, basicamente assim, a meu lado, que eu tive mais contato é com o lado dos negros da família, né? Meu pai foi criado por uma outra família a partir dos 5 anos de idade e tal. Até tive contato com a família do meu pai, mas os ancestrais em que eu tive mais contato, até pesquisas históricas que eu fiz, é a família do lado da minha mãe, do materno. E que o último ancestral, que é o que eu consigo, mais remoto que eu consigo chegar, é o Campolim de Sacamargo, que esse nome é bem interessante, né, Sacamargo, porque ele foi escravizado pelo Visconde de Guarapuava. E o Visconde de Guarapuava é o Antônio de Sacamargo, né? Então o Sacamargo era o nome dado para o Campolim, que era escravizado pelo Visconde de Guarapuava. É claro que quando ele é liberto e quando tem filhos, os filhos viram Silva, né, para não pegar herança, etc, etc, depois da abolição. Mas o meu avô, meu tataravô foi escravizado pelo Visconde, já o meu bisavô não foi escravo, não foi escravizado, e aí o Bento, né, que era um cara em Guarapuava que fazia garrafada, né, então ele era famoso por vender remédio e tal. Aí meu avô... E teu avô se chamava Bento? Não, o meu bisavô Bento, meu avô setembrino, que nasceu dia 7 de setembro, que de uma certa forma iniciou na música. O setembrino, porque ele era músico de banda em Guarapuava. Meus dois tios, filhos do setembrino,
o Hamilton e o Orlando também músicos, também me iniciaram de alguma forma na música. Na música. E na cultura afro-brasileira também, né? Porque músico do que você acha que eles eram? Te dou uma chance de acertar. Samba, né? Samba. Eles eram, o Hamilton principalmente, meu avô tocava surdo, né? Olha o instrumento que meu avô tocava. Meu avô tocava surdo na banda. Os meus tios cantavam, os dois. O Hamilton tocava tamborim, o Orlando tocava caixa excelentemente. E Orlando toca ainda, né? Desses três, o Orlando tá vivo, mora em Guarapuava. E aí, esse meu contato com a música e com a cultura afro-brasileira, assim, pensando nisso, né? Sentindo mais próximo. Bem, e depois saí de Guarapuava com 20 anos, fui para Maringá, morei um tempo em Maringá, depois em Curitiba, e depois saí mais em Curitiba, e sempre com contato com a cultura afro e o estudo de história, né? Isso foi um pouco da minha trajetória, assim. Não falei que fui bancário, não falei que eu fui capoeirista, não falei que eu fui músico, mas depois. Eu acho que vai ter tempo para explorar essas cavernas. E o que te levou para a história? Foi o Clube Rio Branco. Eu não falei isso, né? O Clube Rio Branco é um clube fundado pelo meu bisavô, o Bento. Um dos fundadores, né? Não era só ele, teve outros, Gabriel Hugo Rios, outras pessoas, que fundaram lá em Guarapuava um clube para entretenimento dos negros, porque eles não podiam entrar nos outros clubes. Entendi. Então, a partir de um grêmio feminino, chamado Grêmio das Violetas, lá em Guarapuava, surgiu o Clube Rio Branco. E desde moleque, eu me lembro de eu ir no clube, né? Era muito legal isso, porque meu avô, uma época, ele cuidou do botequim, né? O botequim, para quem não sabe, era o bar dentro do clube. E meu avô cuidando do botequim, e ele me levava de vez em quando. Então, o Clube Rio Branco sempre veio na minha vida desde a infância, assim. E eu me lembro que eu olhava pro balcão, eu ficava dentro do balcão, e o balcão ficava alto, eu ajudava meu avô, colocava as garrafas em cima, assim. Imagina quando eu era pequenininho, né? Quando eu ia nesse clube. Então, quando eu comecei a fazer faculdade de História, uma das coisas que me levou a pensar em ser pesquisador foi o Clube Rio Branco. A primeira pesquisa que eu fiz na minha vida historiográfica foi no Clube Rio Branco. Tentando ver essas origens aí, né, do clube em Guarapuava. Infelizmente, muita coisa se perdeu, queimaram e tal, etc. Mas resumo da história. Eu tenho um acervo fotográfico do Rio Branco maravilhoso e tenho lidado com ele ultimamente, assim. Até escrevi um artigo, publiquei lá em Irati, a respeito do carnaval promovido pelos membros do clube nos anos 50, 60 e 70. As festas, de um modo geral, do clube, e essa tem registro fotográfico disso, né? Então eu tenho estudado isso, mas de qualquer forma, a minha motivação para estudar a história foi entender um pouco das minhas raízes. Ah, que legal. É uma coisa já da tua experiência pessoal. Foi. E é claro, depois ampliei, né? Fui bem longe disso e tal, mas o começo foi esse. Ah, legal. E a questão da imagem, né? Você é fotógrafo também, né? E você falou de documentação e tal. O teu lado fotógrafo, como é que ele funciona? É uma relação com imagens ou é uma preocupação documental? É primeiro relação com a imagem, sem nenhuma dúvida, né? Eu me lembro, eu moleque, meus tios me fotografando de novo lá em Guarapuava, né? Então eu me lembro que a máquina fascinava, porque era uma criança, ficava fazendo, a gente falava em Guarapuava, micagens, né? Micagens é ficar fazendo de bobo, né? E meu tio fotografando. Isso era muito legal. Essa é a imagem de fotografia que eu tenho. Depois um outro tio começou a estudar um pouco fotografia, me falava de fotografia, eu ficava curioso e tal. Sempre muito curioso. Comprei uma maquininha simples e brincava com a máquina. Mas isso ficou de lado, né? Eu fui estudar música, estudar capoeira, fiz capoeira durante um tempo em Maringá, depois um outro tempo em Curitiba também. E aí fui estudar história mais a fundo, comecei em Guarapuava e terminei na Federal do Paraná. E a fotografia de lado, não voltei a lidar com ela assim, mesmo brincando. Claro, tirar foto de filho não conta, né? Isso eu não conto. Mas depois, já quando pensei em fazer mestrado, eu fiz especialização na Federal também, em ensino de história. E a minha especialização era imagens, linguagem e ensino de história. Então, na especialização, eu comecei a pensar nas imagens como subsídio para o trabalho de história, mas ainda meio incipiente, assim, tal. Quando eu comecei a pensar no doutorado, veio o cinema. Então, eu penso que o cinema veio com uma força muito grande porque eu gosto de cinema. E eu percebia nos meus estudos, na minha experiência como professor já, isso 2004, 2005, eu comecei a lecionar
História em 97, então 2004, 2005. Numa discussão com um professor amigão meu, Evandro Maia, acho que ele nem sabe disso, Evandro, professor de biologia. O Evandro dizia assim, quando eu coloco o filme para os alunos, eles ficam vidrados, né? E é claro que eu sabia disso já tinha levado o filme em sala de aula, já tinha... Mas eu nunca tratei o filme da maneira como ele deveria ser tratado. Né? Daí comecei a estudar cinema e comecei a fazer o mestrado pensando no cinema e no ensino de história, etc. E a fotografia foi voltando, se aproximando, né? E aí eu ganhei uma máquina fotográfica da Rô, ganhei uma máquina fotográfica dela. E... A Rô é a sua esposa? Isso. Né? E aí ganhei a máquina fotográfica dela e comecei a brincar, né? Com a máquina, brincar mesmo, brincar. E essa brincadeira foi ficando séria, séria. Isso foi, eu vou chutar aí que é 2008, 2009, por aí. E eu comecei a recuperar essa ideia da imagem e tal. E foi aí que aconteceu uma coisa muito engraçada, porque lidando com imagem, estudando imagem, lendo bastante sobre isso e tal, eu me voltei mais para fotografia de novo. Aí fiz curso de fotografia, etc. E eu me lembrei de uma coisa, aquela pesquisa do Rio Branco que eu falei para você que eu comecei lá nos anos 90, era uma pesquisa incipiente, que eu não consegui dar conta do recado porque não tinha documento. Mas eu esqueci de uma coisa importante, que eu tinha fotografia, e naquela época, em 1990, nenhum dos professores meus falava que fotografia era um documento. Engraçado isso, né? Quando eu peguei os meus arquivos, estava fazendo aquelas limpezas de fim de ano em 2012, abri o meu armário, assim, minha bolsa e tal, sei lá, muita fotografia, eu falei, meu Deus do céu, por que eu não tratei isso como documento, né? Aí eu recuperei, comecei a pesquisa do Rio Branco de novo, porque eu estava me aproximando da fotografia. Então agora eu posso dizer que eu estou namorando a fotografia. Namorando a fotografia. E meio separado do cinema, assim, a gente está numa relação meio de distância. Meio dúbia. Dúbia. Porque uma discussão que eu sei que existe na história é também essa ponderação a respeito da fotografia como documento, né? Eu já li textos até dizendo que fotografia só é documento quando tem embaixo a explicação do que ela é, né? Ou a data, pelo menos, tal data e tal. Como é que você vê isso? Bem, isso é delicado pra caramba, né? Mas de qualquer forma, assim, é documento. Tendo data, não tendo data, é documento, né? É claro que é muito mais difícil você pegar uma fotografia sem data, sem o fotógrafo, né? Isso é muito importante. O que é ideal da fotografia? Que tem o fotógrafo, que tem o lugar, que tem a data. E as personagens estão ali, que é a descrição do lugar de preferência, né? Foi tirado em Curitiba, tá lá eu e o Paulo, o fotógrafo foi a Dani, e tal, no dia tal. Isso é o ideal da fotografia, mas nem todo mundo faz isso. Mas a fotografia continua sendo documento. Na verdade, o que a gente tem trabalhado, porque a minha área não é a história, é a educação histórica. Educação histórica. Educação histórica. E na educação histórica, a gente tem pego e estudado uma coisa importante que é... Acho que, não sei se você já pensou nisso, mas o problema é assim. Professor de matemática. O professor de matemática, quando vai para a sala de aula, ele pega o caderno de matemática e faz exercícios de matemática. Né? O professor de física pega lá, demonstra a experiência e tal, e faz... Blá, blá, blá. O geografia mostra o planeta, faz análise do solo e tal. E história, o que faz? Pega um livro, abre e lê. Não, mas não é isso. Então, tem um cara chamado Peter Lee, que é um inglês interessante, e um outro cara na Alemanha, o Riesen, né? Teve em Curitiba esses tempos atrás, até diz o seguinte: o historiador, o professor de história, desculpe, tem que levar para a sala de aula o documento. O documento. Porque é aí que se faz a história. E o aluno vai pegar o documento e o aluno vai aprender a fazer perguntas do documento. Assim como o aluno de física faz perguntas para o objeto da física, lá, sei lá, você entende muito melhor do que isso do que eu, né? Mais do que isso do que eu. E aí a história faz a mesma coisa. Pega o documento e vai analisar com o aluno em sala de aula. Então, voltando ao papo, fotografia e documento? É claro que é. O aluno aprende a lidar com isso, que a fotografia é um documento, que o filme é um documento. E como é que eu trato isso? Eu tenho que saber a intenção, tenho que saber quem dirigiu, por que dirigiu, né? Quando foi feito o filme, qual era o contexto da época, ou a fotografia, né? Estou misturando as duas coisas agora, mas... o Marc Ferrot, que é um historiador importante, que vai dizer assim, que o filme é um documento. É um documento que, às vezes, apresenta um retrato de uma época que já passou, mas, de qualquer forma, ele é documento porque ele é produzido com uma intenção em determinado momento. Então, se for para analisar, por exemplo, um filme como Tempos Modernos, que é clássico, né? Tempos Modernos é clássico, filme super bom e tal, do Charlie Chaplin. Muita gente faz uma análise equivocada de Tempos Modernos. Porque pega o Tempos Modernos e fala de Revolução Industrial.
Cara, tá errado. Os tempos modernos não falam de Revolução Industrial, fala da crise, na recessão dos Estados Unidos e tal. E foi produzido naquele momento E histórico. do Fordismo, né? E do Fordismo também. Então é aquele momento histórico que o Charlie Chaplin queria fazer uma crítica, inclusive. Claro. E a gente saber lidar com isso. Então levar o filme como um documento é isso. O professor tem que estar muito bem preparado. A fotografia é a mesma coisa, né? Voltando para a fotografia, que era a questão inicial, mas a fotografia é a mesma coisa. Então, assim, é difícil esse trabalho? É, porque você tem que ser um arqueólogo da fotografia, se ela não tem todos os elementos. Porque a pergunta inicial é, uma fotografia, para ser um documento, ela tem que ter tudo. Quem fotografou, a data, quem está lá dentro e tal, seria o ideal. Mas se não tiver, você, o professor de história que vai levar a fotografia para a sala de aula, tem que dar conta de pesquisar ou mostrar por que aquela fotografia, naquele momento que você está estudando, é importante naquele contexto. E agora, veja, né, nessa tua fala você colocou até o uso de obras ficcionais em sala de aula. Sim. O que eu acho muito positivo, né? Agora, e de novo a gente está falando, né? Você não tem, nesse caso, um documento, você tem uma representação, né? Isso, claro. Baseada em uma pesquisa de uma época. Como é que o professor deve tratar nesse viés, assim? Porque, veja, eu acho que, no mínimo, explicitar que é uma representação é importante, né? Isso, no mínimo. Uma representação com uma intenção. Né? Então, assim, no mínimo tem que saber quem é o diretor. No mínimo tem que saber em que contexto foi produzido aquilo, né? E tentar entender por que ele é produzido daquele momento e tal. Isso é difícil, né? É bem difícil. Mas como se trata de uma obra ficcional e o aluno confunde isso, né? Porque tem uma questão delicada quando fala do cinema, ou da televisão, ou da fotografia. O documentário, algumas pessoas tratam como algo real. Segurar esse gancho para o nosso próximo bloco, né, que já vem em seguida. Voltamos aqui à nossa conversa com o professor Sandro Fernandes, lembrando que Reflexões tem o apoio da Caixa Econômica Federal através da Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba. Então, Sandro, retomando aqui a questão do ensino da história, né? Eu lembro do ginásio, assim, enfim, tive vários professores, e eu lembro que eu tive uma professora que ela dava basicamente um questionário de datas enormes, e a gente decorava aquilo, claro, e gostava dela porque ela era bonita e simpática. Mas, no fundo, aquele foi um ano meio perdido em termos de história. Eu lembro que tive um outro professor que não era tão simpático, mas que adotou um livro incrível, né? De história geral, que era inteiro em quadrinhos, né? Então, eu acho que a história hoje ela tem à disposição um arsenal, né? Para aplicação em sala de aula muito grande. Você vê que isso funciona com os alunos? Funciona. E a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Que os alunos são diferentes. Né? Então, o que funciona numa turma ou num grupo de alunos, às vezes dentro da mesma turma, grupos diferenciados, grupos diferentes, né? A estratégia funciona numa aula, outra aula não funciona. Quadrinho, blog, cinema, fotografia, diários, né? Literatura. A gente tem experimentado, assim, quando eu digo a gente, tem um grupo em Curitiba de educação histórica que tem utilizado várias, sei lá que palavra usar, ferramentas diferentes para chegar nesse aluno. Vídeo, internet, né? Literatura, quadrinho, charge. Eu experimentei charge esse ano, foi bem interessante. Então, assim, eu acho que essa quantidade diferente de linguagens que podem ser usadas dentro do ensino de história faz com que o professor possa experimentar muita coisa e estude bastante coisa também, né? É possível e dá trabalho, mas é possível fazer um trabalho bem legal com o estudo. Porque uma coisa que eu penso, por exemplo, hoje nós temos o Google Earth. Certo. Então, a chance de você projetar isso e ir para os espaços, pelo menos, para as regiões, né? Tem uma série de animações com evolução histórica, né? Então, hoje você vê
a expansão do Império Romano graficamente, né? Sim. É coisa que você no passado tinha que ficar imaginando, que era... eu nunca esqueço de uma aula em que o professor perguntou aonde era a Palestina, né? E mostrou um mapa. Eu não tinha a mínima noção de onde pôr, né? Porque eu não tinha uma visão de mundo, né? Porque o que a gente tinha na época eram os globos, né? Claro. E poucas pessoas tinham acesso a globos, né? Então hoje você tem o globo, né? Você O globo na tua frente. Como é que você usa a Terra, né? Olha, assim, em história, eu acho que o pessoal de geografia seria mais apropriado falar nisso, mas assim, eu acho que o uso da internet como ferramenta para, por exemplo, visitar o Museu do Louvre, ou então ver as pirâmides do Egito, né? Que é uma coisa bem simples, inclusive, né? Sem dúvida ajuda. Nem toda escola tem esses recursos, tem que lembrar disso também, né? Mas na escola que eu trabalhei, é possível usar audiovisual sem nenhum problema, inclusive direto da internet, né? Eu trabalhei com mapas, com animações, sem necessariamente ter que baixar usando a internet. E eu acho que esses recursos, dependendo porque assim, também não adianta dizer que o professor pode usar tudo, porque o professor tem uma limitação de conhecer tudo, né? Não dá para conhecer tudo, né? Então, assim, eu, por exemplo, minhas aulas, a maioria delas vai ser ou com foto, ou com filme, ou com música, e eu gosto de usar mapa também. Ah, legal. Mapa também gosto. E às vezes uso trecho de documentos históricos também gosto, né? Uma carta, um depoimento, né? Ou pintura também é legal usar. Tem que lembrar que algumas... Eu estava lidando com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, né? E Revolução Francesa, daí Iluminismo e Revolução Francesa. E na Revolução Francesa é que surgiram as charges, né? Na época, mais ou menos, ali da Revolução Francesa, surgiram as charges. Daí a charge encaixou naquele momento. E daí eu descobri uma coisa importante, que é o seguinte, os meus alunos, em História, no ensino fundamental, Revolução Francesa, dependendo da escola, do material didático, da organização do professor, mas a Revolução Francesa vai estar lá no 8º ano, né? O penúltimo ano do ensino fundamental, 8º ano. Daí eu descobri uma coisa. Os alunos do 8º ano, os meus alunos, não conhecem charge. Eles não conhecem charge. Então tinha charge lá, e essa linguagem não é do cotidiano deles, como é da minha, do meu cotidiano, né? Sim, sim. Então não é. Então, assim, e aí eu tive que, como a charge estava lá no material, e eu queria levá-los depois à Cinemateca também. A Cinemateca não, desculpe, a Gibiteca, não sou da Gibiteca e tal, etc. Eu precisei lidar com a linguagem, mostrar como é que era a linguagem, trazer coisas atuais e tal, para discutir a linguagem que estava lá no século XVIII, que é a charge. Nossa, que parece algo de conhecimento comum. Não é. Eu me lembro, eu estava discutindo com um professor da Federal de Sociologia, a gente estava falando sobre a Mafalda, né? Que a Mafalda estava lá. A Mafalda é proibida de entrar no Enem. Ele trabalhou no Enem uma época, ninguém quer mais Mafalda no Enem. Por quê? Porque o adolescente não lê Mafalda. Quem lê Mafalda são os velhos igual nós, né? Mas o adolescente não lê Mafalda. O adolescente não lê Calvin Haroldo, né? Por exemplo, que eu gosto muito e tal. Que pena, eu sou fã. Que pena. Mas então, assim, discutindo sobre isso, falou assim, o que o adolescente lê? Na verdade, ele lê um monte de coisa também. Né? E a gente tem que chegar perto, e aí é outra questão importante, né? Quando fala do uso das linguagens e tal. O que o adolescente está fazendo? Ele está lendo o quê? Harry Potter? Está lendo lá... Tem um monte de livrinho... como é que chama aquilo? Os Arqueiros. Eu sei que alguns alunos meus aí, eles me trazem, né? Livros da saga do Crepúsculo e outros livros que viraram coleção. Aquele... esqueci o nome agora, Dissidente, não é Dissidente? Insurgente. Dissidente, eu já inventei moda. Mas essas leituras que eu não acesso, eles acessam. Então, e aí tem uma questão cultural que é muito importante, que a educação histórica tem um viés cultural também que é importante, que é saber quem é o seu aluno, né, meu filho? Você dá aula, ótimo, mas você dá aula para quem? Você não dá aula para o teu aluno, que é esse ideal que está aqui, né? Esse aluno ideal aqui, que eu achava que existia, não existe. Não existe. E você sente grandes mudanças de ano para ano, geração para geração? De ano para ano é mais difícil sentir. Às vezes eu sinto, mas a cada 4 anos, 5 anos tem uma mudança bem grande assim, do nosso público, né? Tem de consumo cultural, digamos assim, né? Entendi. Bem grande, assim, consumo
do que gosta, da maneira de se vestir também. Entendi. Né? Agora, em termos de valores, comportamento, você eu nota... acho que tem mudanças significativas, né? De valores eu não sei, Paulo, mas de comportamento sim. De comportamento. De comportamento sim. De valores é difícil de dizer porque os nossos alunos não falam muito sobre valores com você. Eles até se comportam e mostram algumas coisas, algumas características, mas tem muito a ver com aquela onda, sabe? A onda assim do momento. Então, saber se aquilo é um valor é difícil. Entendi. Mas no comportamento, sim. No comportamento dá pra saber. E falando em comportamento, Sandro, uma coisa que me tem tocado bastante é o comportamento das pessoas em rede social. Né? Certo. Eu levanto essa questão em vários momentos, assim, porque ao mesmo tempo em que nós temos à disposição uma ferramenta de comunicação incrível, Claro. né? Em vez de estarmos construindo, né, um fórum de conversa, até de uma crítica construtiva, de uma apreciação da fala do outro, a gente está construindo arenas, né, de policiamento ideológico, arenas de interdição do outro e tal. Né? E eu noto as pessoas de bom senso se afastando um pouco disso. Como é que você vê essa questão? Eu acho que o problema ainda está nas pessoas, né? Porque assim, a rede social, ela amplia, né, a visão sobre algo, né? Como se fosse uma lente de aumento sobre as coisas. E coloca uma lente de aumento sobre aquele teu amigo idiota que você não sabia que era tão idiota assim, né? E as pessoas idiotas existem pra caramba. Então o que a rede social faz é ampliar aquele amigo seu que você nunca conversou sobre política com ele, ou você nunca discutiu se ele é machista, você nunca discutiu se ele é homofóbico, porque é um assunto que caiu na mesa do seu amigo e você aquele dia, né? Que se conheceu o cara, ou mesmo outras vezes, e vê o cara no campo de futebol e torce pelo Atlético, né? Que é o melhor time do mundo. Então aí você tá lá torcendo, do teu lado tem um homofóbico, mas você não vai saber que o cara é homofóbico. Porque você não tá ali para discutir, né? Isso. Mas aí na rede social ele disse que ele é homofóbico. Você, puxa vida, não sabia disso. Então eu acho que tem uma coisa interessante da rede social que é amplificar a voz das pessoas, né? E nem sempre você se satisfaz com essa amplificação dessa voz. Então, mas eu acho que ainda assim eu gosto de rede social. Gosto e acho que é um espaço, infelizmente virou uma arena, concordo com você. Tem briga, tem discussão, tem baixaria, né? Então, mas desnuda, né? Assim, apresenta, ó, esse é o Paulo, esse é o Sandro, né? Que acredita em horóscopo, nada contra horóscopo, mas, né? E na medida que cria essa, como você falou, que desnuda, dá para pensar uma análise de história contemporânea observando as redes sociais? Puxa vida, Paulo, daí eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não estudo história contemporânea, né, e tal, acho mais difícil falar sobre isso. Mas pensando num aspecto assim sociológico, né, da história, que é a tua outra praia, que é minha outra praia, sociologia, que eu tenho estudado e tenho lecionado também, né, eu acho que as relações sociais diante das redes sociais, elas ficaram mais complexas. Eu acho que isso sim, né? Há uma complexificação das relações sociais, porque aí você os pequenos grupos que existiam não são mais pequenos grupos, né? Você passa a ter grandes grupos de organização social e de reflexão e que criam uma nova sociedade, uma nova forma de se organizar, inclusive, né? Eu acho que a rede social, a internet, vamos considerar, por exemplo, os sites o YouTube, né? Por exemplo, YouTube, que faz com que as pessoas tenham alcance. Eu estava vendo um depoimento de um artista, Lineker, um moço muito bonito que se veste de mulher. Eu não sei se é homossexual, mas não me interessa saber, eu quero ouvi-lo cantando, né? E tem uma voz maravilhosa, o Lineker. Daí ele estava dando uma entrevista e falou assim, nossa, 1 milhão de pessoas me acessou. Ele não apareceu em lugar nenhum, a não ser no YouTube. Então, isso é uma revolução maravilhosa, isso é uma coisa linda e tal.
Então, acho que a rede social vai... Quer dizer, o YouTube dá para considerar uma rede social? Eu não sei se dá, teoricamente, falar que o YouTube é uma rede social. Nunca pensei nisso, mas, sem dúvida, as relações sociais são diferentes. A sociologia se debruça sobre isso. Né? O que agora que acontece conosco? Né? Ou com uma parcela de nós, né? Isso. Que eu acho que é legal também pensar como parcelas. Porque eu vejo hoje esse fortalecimento dos nichos. Então, eu vejo, por exemplo, às vezes, grupos em que eles falam de coisas que eu não tenho a mínima noção do que é isso. Né? Porque é específico demais. Isso, né? muito específico. Eu estava fazendo um trabalho de antropologia com o Paulo Guérios, que é professor da Federal. Era um documentáriozinho etnográfico, né? E aí teve um grupo que foi pesquisar os otakus, ou otakus, não sei como é que pronuncia, desculpe a minha ignorância aqui, da cultura japonesa lá, que são meninos e meninas que iam no Mon e dançavam coisas japonesas. Sim. Então, eu não imagino, né? Da onde que vem isso, de onde vai isso. Não era o meu grupo que estava fazendo essa pesquisa, mas esses nichos, né, são interessantes pra caramba. Como isso... Muito. E me parece que as redes sociais e a internet, né? A vida digital, de modo geral, proporciona isso, né? Que isso vai ficando mais forte. Quer dizer, o Lineker, por exemplo, ele vou dizer uma coisa que eu posso estar errado, mas ele nunca vai aparecer no Faustão. Entendi. Nunca. Mas ele vai ter show toda a carreira dele, sei lá quanto tempo ele vai viver ainda, mas ele vai cantar em vários lugares do Brasil e encantar as pessoas sem nunca ter ido no Faustão. Ou no Jô Soares, ou sei lá onde mais, né? Ou no Gugu, na Eliana, não sei. Porque eram coisas que na minha época era a única forma de eu conhecer um artista. Se ele não aparecesse na televisão, eu morando lá em Guarapuava, eu não conheceria esse cara, nunca. E a nossa geração viu uma TV com 3 canais, né? Isso. A própria TV, ela tem 700 canais. Né? Maluco, né? Maluco. E é um número tão grande de canais que impede que você acesse. Chega uma hora que você não aguenta mais. Né? É interessante como está funcionando, né, esse novo sistema de diálogos. Né? Eu diria assim, até de acessar a informação. Você está falando isso, os meus filhos não veem televisão. Sim, eles veem internet. Sim. Então eles querem, o Léo, meu filho, está querendo malhar. Né? Tá malhando, inclusive, ele sabe que tem que comer. Como é que você sabe tudo isso? Porque eu li na internet. E eu vi o vídeo tal, falando de tal e tal, música. Você pergunta o Pedro, meu outro filho, você pergunta música, rock and roll atual e tal, o Pedro fala nomes que eu não faço ideia de quem são. Né? E de onde que ele acessou tudo isso? Internet. Na internet. Tudo na internet. Então, assim, e é um detalhe que eu não sei como é que diz isso do ponto de vista técnico, mas você pega a informação que você quiser, a hora que você quiser, no lugar que você quiser. Pronto. E aí entra uma questão também da credibilidade, né? Até que momento aquela informação é verdadeira ou falsa, crível ou não, né? Que filtros você tem? Isso, né? Mas eu vou falar, né? Que filtro que eu tinha quando eu acessava informação para o SBT? Ou pela Band, ou pela Globo, que acho que eram as 3 redes que você estava falando anteriormente. Ou indo ao extremo, que filtro você tem pegando um livro de história? Isso. Então, assim, os meus filhos que estão lá, eles vão ter que fazer julgamento. Olha, isso aqui é bom por causa disso, ou pegar referência de outra pessoa, mas... E eu acho que eles têm preocupação com esse filtro também. Estamos encerrando esse bloco aqui e logo mais continuamos no terceiro bloco. Voltamos agora ao terceiro bloco com o professor Sandro Fernandes, que conversa hoje sobre vários aspectos da educação, com foco em história. Né? Isso. Sandro, uma coisa que eu penso é que talvez a tecnologia ideal para estudo de história seria uma máquina do tempo. Seria, também. Né? Seria fantástico. Uma máquina do tempo que você ficasse invisível. Né? Ah, é? Tem esse detalhe também. Não é só uma máquina do tempo, você fica invisível lá no passado. No passado. E eu vejo como essa máquina do tempo ela é desmerecida na sociedade. Sim. E para mim, por exemplo, comigo foi muito forte quando eu fiz um documentário sobre o ciclo da erva mate e tal. E foi incrível que na medida que eu fui fazendo esse documentário, na época, faz muitos anos, eu fui redescobrindo
Os causos que meu avô contava, que minha mãe contava, de que se fazia assim, assim assado, que ele vendia erva que produzia para tal loja, para tal comércio e tal, né? Daí eu acessei um livro que ele tinha escrito as coisas, né? As contas e o que ele comprava, para quem ele devia, quem que ele tinha que cobrar e tal. E eu tive uma sensação de pertencimento à história. Isso, eu acho que essa é a palavra. E o nome do comentário é Conversa sobre Erva Mate, né? Só Exato. para lembrar o autor, o nome do documentário. Então, assim, que eu assisti também. Mas tem uma coisa, você está falando, estava lembrando, porque tem na educação histórica a gente tem feito um trabalho, e eu fiz esse ano não, né? Ano passado, 2015, eu fiz 2 trabalhos que eu gostei muito. Os alunos de 7º ano estavam com uma dificuldade de entender história, a lógica da história, de pensar historicamente, né? Daí eu comecei a pensar no bairro do Cajuru, estava no bairro do Cajuru. Moçada, eu quero fotos do bairro. Se virem, vamos conversar com os pais, né? O pertencimento e a identidade. Eu pertenço àquela região e tenho identidade cultural naquele espaço lá e tal, né? Beleza. Aí eles foram. É claro que nem todos os alunos trouxeram, mas tem alunos que se surpreenderam a conversar com os pais, né? Nossa, professor, conversei com meu avô e não sabia que ele tinha feito isso. Falei, poxa vida. E o avô, né, que sei lá, teve um menino que trouxe o avô instalando o Ferreira, o avô instalando o para-raio em cima da igreja de São José, no Cajuru, e foi muito feliz o avô a fazer uma selfie. Eu acho que era uma selfie aquilo, não tenho certeza. Ou tinha alguém com ele lá em cima, mas eu acho que não. Ele e o Cajuru embaixo, assim, ele em cima da torre lá e tal. Então o aluno descobriu isso. O enterro do bisavô nas ruas lá do Cajuru, ainda sem asfalto e tal. Você fala, o bairro foi assim, e ele mudou e tal. Aí tem essa ideia de que o tempo muda, o espaço muda, né, e as coisas, a maneira de se relacionar com o espaço muda. Uma foto aérea do Cajuru, só com a Vila Oficinas, né, só com a oficina de trem lá e tal. Eles não imaginavam as mudanças, etc, etc. No 8º ano eu fiz uma coisa também assim, só que daí falando sobre identidade cultural. Dos alunos que tinham alguma relação com a cultura afro-brasileira. Ou pela descendência, ou por alguma coisa de objeto e tal, etc. Né? Também teve um resultado interessante de alunos que se descobriram, um aluno branco, bem branquinho, descobriu que o bisavô dele, o tataravô dele, tinha sido escravizado. Morreu em 1889 e ele tinha, eu não sei se, ele tinha uma foto do avô, naquela época que faziam fotos das pessoas que morriam para distribuir no final como é que chama aquilo? Do velório. Do velório, né? Tinha um cartãozinho, né, com a foto, e ele trouxe aquilo. Então ele ficou, nossa, não sabia disso, professor. É tua história, né? Então acho que esse pertencimento e essa maneira. E aí de novo documento, e de novo fotografia. Né? Ah, que legal. E outra coisa, eu acho que uma coisa bem positiva da contemporaneidade é também a quantidade de trabalhos que saem sobre história de um ponto de vista mais usual, no sentido história da vida privada, história do comércio, né, saindo um pouco da história focada na política. Isso, né? isso. A gente chama eu chamo de história mais culturalista, assim, né? Na verdade, isso historiograficamente tem um nome para isso, acho que é a história de análise que começou a fazer isso, né? Essa mudança de mostrar que é preciso contar a história do ponto de vista das pessoas. Das pessoas. Né? Seja ele lá um artesão, seja um professor, seja uma dona de casa, né? E a maneira como ela vivia e via o mundo e tal. Diários, né? Usar diários para contar a história é maravilhoso. Então é saber que a história se passa também fora dos gabinetes dos políticos, né? E isso é uma, entre aspas, uma descoberta recente, assim, do ponto de vista historiográfico. Né? E com a aplicação nas escolas, né? A gente estava muito a reboque de uma visão da história e eu acho que era uma visão que não nos permitia aprender com a história, né? Eu acho que talvez tenha um lado de projeto estratégico de futuro em que a história pode ajudar muito. Né? Sim. Porque a gente vê governos
reincidindo nos mesmos erros, né? Eu acho que um pouquinho de estudo de história Um ajudaria empresas, governos e pessoas, sim, né, a reavaliarem as suas ações. Né? Eu acho que por isso essa nossa, quando eu digo nossa, pensando na educação histórica, né, nesse grupo que tem estudado isso ultimamente, é que essa consciência histórica de novo, que é um termo que é usado pelo Rising, né? Assim, a gente entender que há um outro conceito importante, que é a literacia história, né? Quer dizer, como que a história pode nos ajudar a entender as nossas questões cotidianas, né? E isso é muito importante. Eu acho que quando a gente leva o documento para o aluno, quando faz o aluno pensar sobre o documento, quando ele faz analisar, saber que ele pode contar a sua narrativa a partir do documento. Não precisa ser só a narrativa do livro didático é importante, claro que é. Mas que eu posso contar a minha narrativa a partir da análise que eu faço do documento. É claro que tem limites para isso, né? De idade, de conhecimento do mundo, etc, etc. Mas é possível. É possível. É claro que dá muito mais trabalho do que fazer questionário. Mas é possível, sem dúvida. Ah, legal. E você chega a notar se os alunos compreendem o estudo de história como aplicável em outras áreas? Por exemplo, porque eu acho que você dá aula para alunos que estão muito provocados em relação à vocação deles, né? E eu acho que uma das coisas difíceis na vida é achar a vocação. Sim. Né? A história pode ajudar nesse sentido? Eu acho que pode sim. Apesar que as minhas aulas de história são principalmente para os alunos de 7º ano, 8º ano e 9º ano, né? Tá. Assim, então eles têm ali no máximo, em média, no máximo 15 anos, né? Tá, eu achei que era... Não, no ensino médio é sociologia, no ensino fundamental é história. Então, quando eu trabalho história, eu acho que alguns percebem, mas não é a maioria. Porque assim, a gente tem que lembrar que ele vai para um contexto, né? Esses dias eu fiz uma experiência com eles e falei assim, o que eles conhecem da Idade Média? Nada. Como nada? Vocês não veem filme? Ah, filme. Qual filme? Aí eles começaram a pensar que eles conheciam coisas da Idade Média, ver filme. Sei lá, desde o Cavaleiro, como que é? Como Treinar Seu Dragão, de ver, sei lá, agora fugiu aqui. Coração Selvagem. Coração Selvagem e tal, coisa. Olha, Brumas de Avalon. Brumas de Avalon, então, opa, então quer dizer que a gente conhece um pouco da Idade Média? Conhece, sim. E essa visão da Idade Média que a gente vai discutir quem construiu, quem que gosta dela, quem promove ela e tal, etc. Mas eles conhecem. Mesma coisa conhecem Roma Antiga. Professor, eu conheço a Grécia porque eu jogo God of War. Sim, você conhece. É claro que é a visão do cara que está lá produzindo videogame, etc, etc. Mas é uma visão. Mas e que teve uma pesquisa. E teve uma pesquisa. Agora vamos ver se realmente você quer aprofundar nisso e conhecer isso e tal. Não são todos os alunos que fazem isso, até porque a gente não tem esse tempo, né, de dedicação à história e tal. E eles voltam para casa, a maioria dos alunos não tem hábito de estudo, inclusive, né? Infelizmente, né? Então, mas que eu acho que é possível desenvolver isso, é possível desenvolver. Mas são poucos alunos que pensam historicamente a física, a geografia, né, sei lá, a língua portuguesa, etc. Mas é possível. Você falou uma coisa, porque, por exemplo, conhecer o desenvolvimento histórico da linguagem é super importante na aplicação da língua portuguesa, por exemplo. Ou uma coisa que me cativou muito foi conhecer um pouco da história da matemática. Sim. Eu acho que a história ela é uma grande introdutória para qualquer outra disciplina. Eu lembro, por exemplo, na faculdade de um professor que começou a aula falando que a primeira turbina a vapor tinha sido inventada por Heron de Alexandria. Na hora que ele falou isso, ele me conectou e eu daí fui estudar um monte isso, porque sabe, foi um gancho, né, que para mim enfim, foi importante. Talvez por eu gostar de história, né, ou talvez porque a história também tem a ver com contar histórias, né, que eu acho que é uma coisa que nos faz humanos. Sim. E o que eu achei muito relevante também é esse aspecto de
voltar ao passado para descobrir, né? A descoberta não é uma coisa só futura, né? Sim. E a possibilidade de uma invenção ocorrer, ser perdida, duas invenções ao mesmo tempo em locais distantes acontecerem, né? Você tem a invenção do zero pelos maias e pelos indianos que supostamente nunca tinham se conectado, né? Então eu acho que é por isso que eu penso na história como meio que uma porta de várias disciplinas, né? Eu acho que é sim, eu acho que é possível, inclusive, lidar com isso em sala de aula. Né? Quando você fala da gente não perder essa característica humana de contar a história. Né? Por isso que eu falei da narrativa. A narrativa é muito importante. Né? O aluno não só conhecer, mas aprender a narrar aquilo. E contar aquilo e argumentar. Porque a narrativa histórica não é só você contar a história, né? A narrativa histórica é você argumentar historicamente. E mostrar por que você pensa daquela forma. Por que você acredita, por exemplo, que o Solano Lopes não é um ditador tão sanguinário quanto foi na Guerra do Paraguai. Então, ao contar a história, você vai ter que justificar a tua argumentação. Entendi. E o aluno aprender isso é muito legal. E eu já percebi isso na 7ª série, ou melhor, no 7º ano, 8º ano, 9º ano, alunos descobrindo que eles podem argumentar historicamente. Isso é fundamental. Legal. Uma coisa, Sandro, na tua trajetória, você elencaria mestres, assim, pessoas que te influenciaram, que te orientaram, né? Nossa, tem tanta gente, que foram modelos, né? Tanta gente. Pode ser meio piegas, mas o meu pai e minha mãe deram muita referência para mim, assim, né? E nunca estudaram profundamente, né? Meu pai sabia ler e escrever, minha mãe também. Meu pai faleceu, minha mãe não. Mas eles foram referências, assim, estude, que é importante. Né? Eu me lembro da minha mãe falando isso, se não quer fazer serviço pesado, né? Era a brincadeira. Brincadeira, eu acho que era sério isso, né? Não quer fazer serviço pesado, então estude. Eu me lembro dela falando isso, assim. Então foi muito importante o apoio que eles me deram para estudar, né? Meu pai e minha mãe. Além disso, assim, muitas pessoas... E é até interessante que agora há pouco você falou que falta a prática de estudo nos alunos hoje em dia. Falta. Os alunos normalmente não estudam em casa. É impressionante isso, né? Não estudam. E quando eu digo estudar em casa, é chegar, dar uma passada no caderno, olhar, fazer tarefas, tem tarefa. Se não tem tarefa, isso não impede dele ler um pouquinho sobre o assunto, em outra fonte, se quiser, não precisa ser no livro didático, pode ser em outro lugar. Mas a maioria dos alunos não faz isso. E esse estímulo você já teve em casa? Tive. Minha mãe sempre falando estude, porque é um caminho legal. Então. E eu estudei, minha irmã também, minha outra irmã também, né, nos estudamos bastante. Minha irmã é doutora em matemática atualmente, né? Que legal. E a outra é contadora. Mas são muito. A Cleo, minha irmã mais velha, me influenciou bastante, né? Puxa, muitas pessoas me iluminaram o meu caminho, assim, né? Estou pensando em pessoas reais, não só os teóricos, né? Entendi. Porque tem os teóricos também, né? Também. Muitos teóricos. Você tem alguns agora, inclusive, mas Adorno, Hockenheim foi muito importante na minha trajetória de pesquisa e tal. Mas a Rô me ajudou bastante. Quem mais, assim? A professora Maria Auxiliadora da Federal. Nossa, tem muita gente. Muita gente que... A Suzana foi minha orientadora no mestrado e tal. Mas muita gente que me ajudou, às vezes de maneira até indireta, assim, com pequenos comentários e tal. Jorge Santana, que é um pesquisador bem legal, que pesquisa o trabalho da Enedina também, que você conhece. Mas é muita gente. Eu citei alguns aqui, mas tem muita gente. Tem muita gente. Eu acho que essa pergunta funciona melhor quando a gente estabelece dentro desse campinho. Isso. Né? Do campinho. Tem que ter um campinho. Campinho, né? Tem que ter um campinho. Tem que ter um campinho, porque senão a gente fica com medo de magoar por esquecimento, né? É verdade. Né? E história tem a ver com isso, né? A manutenção de certas lembranças. Sim, né? Sem dúvida. De memórias importantes, né? Tem. Enfim, acho que a gente teria um grande veio para explorar, né? Em vários... Acho que foi uma conversa, acho que de abrir caminhos, né? Acho que a gente vai ter outras oportunidades para continuar a conversa. Infelizmente o tempo está acabando. Tranquilo. Quer dar uma mensagem final para a juventude? Eu não vou dar mensagem para a juventude, uma mensagem para os professores. Ótimo. Sabe, eu acho assim, eu acho assim,
desde quando eu comecei a estudar, dentro da minha profissão, olhando para o mundo como professor, a minha prática mudou. O que quer dizer isso, né? Que todo professor tem que pesquisar a sua prática. Eu não acredito no professor que vai para a sala de aula, dá aula, volta para casa, prepara a aula, volta para a aula. O professor não parar e pensar teoricamente sobre o que ele está fazendo, ele não vai desenvolver. Então, eu acho que para ser professor, tem que ser também professor pesquisador, mesmo que seja da sua prática. E não precisa fazer isso com a academia, né? Não precisa necessariamente estar na academia. Mas se for para a academia, também não tem nenhum problema. Mas é pensar na sua prática, estudar, rever sua prática, né? E entender a prática cientificamente. Tem congresso acontecendo no Brasil o tempo todo, né? E pessoas discutindo isso, e com acesso à informação que a gente tem, é muito mais fácil. Eu tenho orientado pessoas pela internet, é muito engraçado. A partir do meu blog, a partir da minha página no YouTube, eu tenho alguns vídeos publicados, as pessoas entram em contato, sei que você pode me orientar sobre isso, então vai ser nenhum problema, com o maior prazer. Já aconteceu umas 4 vezes com pesquisadores do Brasil, né? Uma vez do Belém do Pará, outra vez do interior de São Paulo, outra vez do interior do Paraná. Tá muito legal isso. Muito legal. Sandro, então, muito obrigado pela tua presença. Valeu, São Paulo. Né? E você aí do outro lado da tela, esteja sempre ligado conosco. Um ótimo dia, noite, tarde, semana. Um grande abraço, até mais.